Rafael, psicólogo, e talvez vivemos para achar aquele momento. Hoje é dia de Kate Tsukishima. Tem spoiler de todo o anime de Haikyuu. Vamos lá. Falamos bastante sobre motivação no vídeo do Eikawa, não tinha como não falar, né? Nesse vídeo é basicamente o contrário. Hoje o tema é sobre encontrar motivação quando você não a tem. Um personagem que está desde o começo ali da história tentando encontrar esse algo a mais, que ele acabou perdendo no decorrer da vida. Nesse vídeo veremos a jornada de alguém que, ao contrário da maioria dos outros personagens de Haikyuu, não encontrou sua motivação principal. Extremamente sarcástico, pouco determinado, porém absurdamente calmo e com atitudes mais racionais e de controle. Eu fiquei com uma leve sensação que seria um personagem bem chato, arrogante. Aí depois eu percebi que não era bem assim. Mais ou menos também, né? Tsukishima é uma antítese do Hinata. Hinata é extremamente motivado com vôlei, bastante sonhador, só que essa falta de motivação e ânimo dele não vem simplesmente do nada. Ele gosta de jogar vôlei, mas algumas contingências ali foram determinantes para ele ver o esporte e a competição de uma forma diferente dos outros personagens do anime. Por que nos esforçamos para algo? Mesmo se eu esforçar e conseguir ser o melhor jogador do Karasuno, o que virá depois disso? Sempre vai ter alguém melhor. Jamais você pode ser o número 1 sempre. Essa citação falada por esse personagem mostra como ele vê o esforço não sendo algo tão reforçador assim. Para ele, o esforço de alguma forma não tem sentido. O modelo hedonista básico da motivação humana, que também é o paradigma do modelo racional, fala que nós e os outros organismos precisamos e queremos coisas boas e preferimos obtê-las de forma que não gastemos muita energia. Isso é racional e adaptativo, já que permite que a gente preserve recursos, tanto de tempo quanto de energia, recursos caros para o corpo, poupando essa energia para situações mais urgentes. Porém, em diversos momentos fazemos coisas que não necessariamente geram recompensa na gente. Tsukishima, desde os primeiros episódios, se mostra alguém sem motivação aparente, basicamente seguindo o fluxo da vida. O modelo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Albert Camus traz em O Mito de Sísifo uma parte no capítulo final onde ele compara o absurdo da vida do homem com a situação de Sísifo. Sísifo era um rei mitológico da cidade de Éfira, que foi punido pelos deuses e foi obrigado a rolar a pedra até um topo de uma montanha, apenas para vê-la ela cair de novo embaixo novamente. Ele vai lá e pega a rocha e leva de novo. E assim fica um ciclo. Porém, Camus vê essa situação com otimismo. Talvez a luta até o topo é suficiente para encher o coração de um homem. Para ele é possível ver Sísifo feliz. Será mesmo? Tsukishima não concordaria com isso. Quando eu vi esse personagem, eu literalmente associei ao mito de Sísifo. Estamos falando de um personagem que claramente se sente inferior aos outros. E ele admite isso com uma certa frequência e com uma certa calma também. Muito por causa do que foi acontecendo com ele no passado. Quando a gente conhece esse passado dele, começamos a simpatizar com esse personagem. Percebemos que a falta de motivação e o desprezo dele por esforço não vem do nada simplesmente. Tsukishima, quando era criança, era bem mais alegre e animado. E tinha um relacionamento muito próximo com seu irmão, o Akiteru. Seu irmão jogava vôlei. E o Tsukishima gostava de ser lembrado como o irmão do Akiteru. Com isso, ele meio que ficava famoso também. Ele tinha orgulho do seu irmão. Só que o irmão dele não era alguém exatamente bom no vôlei, apesar dele achar que era. A verdade era que Akiteru quase não jogava. Ficava apenas na arquibancada e o Tsukishima não sabia disso. Em um determinado dia, Tsukishima acaba descobrindo que seu irmão nem entrava na quadra. Aquele momento, como ele mesmo descreve, aquela cena por si só, para ele aquela cena seria como se ele tivesse tido a cabeça arrancada. E de fato era alguma coisa pesada pra ele, que marcaria ele profundamente, visto que aquilo iria impactar sua maneira de ver a vida. O ponto principal é que seu irmão se esforçava bastante, lutava por essa vaga no time. Com isso, ver a situação na infância mostrou uma dura verdade pra ele, de que as ações não se traduzem necessariamente em conquistas. E quando ele descobre isso, é um baque muito grande, visto que essa imagem que ele tinha do seu irmão era uma farsa. Depois disso, ele meio que decide que não vale a pena se esforçar. Para ele, o esforço não é condizente com a recompensa. Tsukishima não queria se esforçar para evitar uma decepção. É quase como se ele tivesse o desamparo aprendido, termo descrito pelo famoso psicólogo Martin Seligman, onde ocorre quando a pessoa meio que aprende que não dá pra fazer mais nada, que nada pode ser mais feito, mesmo com evidência de que aquela situação possa ser alterada. Quando estamos com o desamparo aprendido, não temos controle sobre nossas vidas, nossas ações se tornam meio que fúteis. Nada vai mudar, então por que se preocupar? Nessa mentalidade, a mudança parece ser inviável. No entanto, é sempre importante agirmos e estarmos abertos a possibilidades. Tsukishima vivia uma distorção, já que ele estava baseando a experiência de seu irmão como sendo algo universal. Tente perceber como às vezes fazemos isso. Pegamos uma única história, tratamos ela como se ocorresse com todo mundo. Isso é uma distorção. Tente se observar e perceber se algum evento negativo do passado está afetando sua maneira de pensar até hoje, impedindo você de fazer algumas coisas. Tsukishima tinha evidência de que outras pessoas que se esforçaram acabavam por ter resultados. E ele veria isso no futuro também. E essa forma de pensar dele se refletia no vôlei. Ele não tinha a mesma motivação dos demais. Ele tinha uma enorme dificuldade de dar aquele algo a mais em uma das coisas que ele mais
gostava de fazer, que era jogar vôlei. Mas o ponto principal disso é que ele não queria sentir mais uma dor de uma decepção. Como uma emoção, muitos pesquisadores descrevem a decepção como uma forma de tristeza, um sentimento de perda, um espaço desconfortável ou uma lacuna dolorosa entre nossas expectativas e a realidade. Shakespeare costumava dizer que as expectativas são a raiz de toda mágoa. O neurocientista Robert Malinov mostrou que 2 neurotransmissores específicos regulam completamente a decepção. Estes são o glutamato e o GABA, que operam na área do cérebro chamada de abênula lateral. Lembrem desse nome, tá? A abênula lateral é uma das partes mais antigas do cérebro e ela faz parte dos processos emocionais relacionados à tomada de decisão. Só que apesar do fato de que ela funciona principalmente de forma positiva, aumentando a motivação, essa área também tem meio que um lado sombrio. Para que ela funcione corretamente, deve haver uma liberação equilibrada de glutamato e GABA, pois quanto maior a contribuição do neurotransmissor para a abênula, mais forte é o sentimento de decepção. Por isso a decepção é algo que dói bastante na gente. Tsukishima não queria sentir a mesma dor de antes, aquela quebra de expectativa gigantesca que ele teve com seu irmão. Pensam que ele pegasse a coisa do passado e levasse pro seu presente, influenciando fortemente sua situação atual. Em muitos momentos vemos ele meio que zombar das pessoas que têm motivação, que acreditam que seus esforços gerarão resultados. O tanto que ele provoca o Kageyama no anime não tá escrito, né? Porém, como ele fala em uma conversa com Yamaguchi, ele mesmo não gosta de ser assim. Ele mesmo não gosta de ser alguém que não tem motivação. Tsukishima de alguma forma se sentia inferior a essas pessoas. E para nivelar a situação, ele meio que dizia para si mesmo que as coisas não tinham jeito. Porém, é por meio dessas mesmas pessoas que ele começa a encontrar um motivador específico para si mesmo. Ele começa por não entender o motivo do Hinata ser tão motivado. Quando ele questiona o Bokuto sobre por que ele se motiva, Bokuto fala sobre achar o momento. Que quando ele achar esse momento prazeroso, ele vai passar a gostar mais ainda do vôlei. Bokuto, na verdade, queria dizer que o cérebro do Tsukishima precisava de uma memória prazerosa daquele esporte, motivando ele em busca daquela sensação novamente. Mais uma vez ali vemos o contágio emocional fazendo efeito. Ele se cercando de pessoas com bons hábitos do vôlei, por causa disso ele acabou sendo influenciado de alguma forma. E com você é a mesma coisa. Se você se cerca de pessoas com bons hábitos, com hábitos saudáveis, sua longevidade aumenta. E o oposto acontece se você se cercar de pessoas com hábitos ruins. Tsukishima é um personagem extremamente inteligente, muito observador e absurdamente calmo. Se manter calmo praticando um esporte que vai causar excitação de alguma forma, vai te causar ansiedade, é algo muito difícil de se fazer, porém extremamente importante para um atleta de alta performance. Enquanto o mundo inteiro está ansioso e nervoso e apenas reagindo às situações, Tsukishima consegue ver a racionalidade mesmo em momentos de desespero, o que torna ele meio que o cérebro do time do Karasuno. Ninguém ali tem mais controle emocional que ele. Ele quase não entra em pânico, o que o permite ir bem nos jogos e de alguma forma acalmar seus colegas de equipe também. É como se desativasse de alguma forma o seu sistema de luta e fuga. Nossa resposta de luta ou fuga ocorre quando o hipotálamo ativa o nosso sistema nervoso simpático. Ele faz isso enviando sinais específicos para as glândulas suprarrenais através de nossos nervos automáticos. Uma vez que nossas glândulas suprarrenais recebam esse alarme, elas responderão liberando um hormônio chamado epinefrina, mais comumente conhecido como adrenalina. À medida que a adrenalina circula pelo nosso sistema, ela dá origem a inúmeras mudanças fisiológicas que comumente associamos ao estresse. Nossos corações vão bater mais rápido que o normal, os músculos ficam tensos, as pupilas se dilatam, a pele fica pálida, a pressão arterial sobe. E aí quando sentimos essa mudança, começamos a respirar mais rapidamente. E ao fazer isso, a gente inala mais oxigênio, o que vai aumentar o nosso estado de alerta e tornar os nossos sentidos de visão, audição e toque muito mais nítidos. E talvez muito disso vem da não criação de expectativas altas. Como resultado, gera menos ansiedade nele, gera menos dor quando ele tem uma derrota, mas em contraponto, ele não consegue sentir aquela euforia da vitória. E esse padrão de comportamento deixa ele calmo e tranquilo, mas apático também. Pensa só, o sistema nervoso humano requer um ingrediente enganosamente simples para a calma: a sensação de segurança. Na falta dessa sensação de segurança, nossos corpos estão prontos para a defesa, vigilantes para ameaças reais ou imaginárias. Todo o sistema entra em alerta máximo, reforçado por cada substância que corre em nossas veias. Tsukishima sabe que não é o melhor em muitos fundamentos do vôlei, mas sabe também que é parte de uma engrenagem inteira e que de alguma forma ele sim está impactando o resultado final. Porém, ele acaba encontrando um grande motivador e passa a entender a si mesmo e adaptar isso. O ponto mais marcante da jornada desse personagem vem na terceira temporada, no confronto do Karasuno contra o Shira Torizawa. O time Shira Torizawa tinha um jogador incrível como o Shijima. Bloquear as ações desse jogador não era algo fácil. E essa seria uma das missões do Tsukishima. E depois de várias tentativas, em um determinado momento, ele consegue realizar um bloqueio perfeito, bloqueando esse grande astro, esse grande jogador. E com isso, Tsukishima acaba ficando em êxtase e vibra pela primeira vez no anime. Aquele breve momento de euforia mostrava que o esforço, por mais que não garantia nenhum tipo de vitória, te dá algumas sensações que seriam impossíveis caso você tivesse escolhido não fazer nada. Tsukishima tem uma enorme animação nesse momento. Quando estamos animados com algo, vai existir um disparo de neurônios no nosso cérebro de forma positiva, visto que a excitação seria uma ansiedade positiva. A amígdala está sendo desencadeada, a dopamina está sendo liberada e a atividade do lobo frontal está sendo estimulada. Aquele bloqueio
torneio era mérito total dele. Ele passou o jogo inteiro analisando a jogada, os movimentos e o comportamento dos seus adversários e treinou duramente para isso. Naquele momento ele percebe que a soma de seus hábitos e esforços tinham proporcionado para ele uma sensação única. Era como se todo o esforço que ele tivesse feito no passado fizesse sentido a partir daquele único lance. Ele consegue achar aquele momento único que iria dar um valor e um sentido maior à sua vida e ao que ele estava fazendo. Ele percebe que não precisa ser o melhor para bloquear um Ushijima 100% das vezes. Assim como na nossa vida, no vôlei você não vai acertar sempre ou ser perfeito. Você vai errar em diversos momentos, mas isso não significa que você não pode ganhar. Dificilmente uma partida de vôlei termina 25-0. Com isso ele acaba aprendendo que vale a pena tentar e que se esforçar talvez valha a pena mesmo com aquele custo de decepção, que faz parte. Aquele prazer de ter conseguido atingir um objetivo é muito valioso em compensação ao custo de não tentar por medo do fracasso. A decepção é um subproduto de assumir riscos. Se você está jogando um grande jogo na vida e buscando mais, você enfrentará a decepção em algum momento. Porém, parabenize-se por sempre estar jogando no campo da vida e não simplesmente ser um espectador nas arquibancadas dela. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.